Para fechar, eu deixo um ponto também de destaque, que é o seguinte. Em termos de justiça fiscal e de transparência decisória do processo legislativo, do processo dentro do executivo, a reforma tributária ela traz um ganho que me parece definitivo para o Brasil e para a nossa história. À medida em que a gente for discutindo benefícios, concessões, isso vai automaticamente mostrar para a sociedade qual é o custo desse benefício, desse diferimento, desse regime especial, desse regime específico, na composição da tributação de todo mundo, na composição da alíquota de referência, da alíquota que todo mundo vai pagar. Então, eu diria que, com isso, a gente consegue fazer o debate democrático, o debate completo de equilíbrio tributário e de racionalidade tributária. Assim que a gente discutir um benefício, a gente vai ter a implicação do quanto aquilo pesa para a sociedade e o peso adequado da política para definir se aquele benefício deve, então, ser aprovado ou não. Tá aí, estamos acompanhando, eu acho que isso é algo que agora muitas vezes se perde. Agora vai começar a parte da coletiva, das perguntas em relação a este projeto de lei complementar. Eu quero voltar aqui com o Vandique, até porque, né, Vandique, alguns pontos, a gente estava até mesmo discutindo toda essa complexidade, a gente não pode esquecer que ainda tem mais 2 projetos para serem enviados, né? Tem uma lei ordinária, na verdade, é uma lei de um projeto complementar ainda que precisa ser enviado, muitas discussões, igual você acabou de falar agora há pouco, muita questão é colocada ali como penduricalho para poder de barganha. Eu ouvi, inclusive, uma análise do Luiz Bechara, que é um advogado tributarista, que ele, na opinião dele, ele acredita que a gente tem aí algo muito complexo para pouco tempo, conforme eles querem, né, fazer essa aprovação antes do recesso. Temos aí 7 semanas. Ele fala, como isso só vai entrar em vigor em 2027, valeria se debruçar, valeria os grupos de trabalho terem, de fato, ali mais tempo para fazer discussões, até porque, como a gente estava falando, é quase uma Constituição, tem que se ler tudo isso, entender, de fato, e tem mais outros 2 projetos. Qual que é a tua visão em relação a isso? A gente perderia ou não perderia, de fato, votar isso a toque de caixa? Paula, a gente não perde nada em demorar mais tempo para tomar essa decisão. O Brasil já convive com esse sistema maluco tributário há muito tempo e o país ainda não parou. Ele pode melhorar muito com uma reforma tributária séria, objetiva, que não é essa reforma. Essa reforma pode ser muito melhorada se as partes interessadas, inclusive o público em geral, se debruçarem sobre cada um desses itens, desses 499 itens, e a gente trouxer críticas que são críticas construtivas. O que não pode haver é uma pressão do governo só para fazer um score de um ponto positivo em tantos pontos negativos que o governo vem angariando, só para passar a reforma para chamar de sua. Não é razoável isso. A reforma é muito complicada. É muito complicado ler esse texto, entender as implicações, fazer uma análise de custo-benefício. O que seria importante, que eu acho que é essencial para o Brasil, mas o Brasil não tem órgãos independentes que façam isso, é destrinchar essa reforma e apresentar para o público o seguinte: indústria a indústria, profissão a profissão, o que é que acontece com cada uma delas e se isso é melhor ou pior do que a gente está. A análise de custo-benefício é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente estuda políticas públicas. Né? Quando a gente faz uma análise de uma política pública, a gente tem que saber que nós vamos distribuir alguns malefícios e esses malefícios só valem a pena se a gente distribuir muito mais benefícios. E, aparentemente, isso não é uma coisa que é levada em consideração no Brasil. Quando a gente tem uma visão de que existem somente ganhos políticos, a gente abre mão de fazer esses ganhos econômicos de longo prazo que vão fazer o Brasil ser um país mais competitivo. O Brasil não é um país competitivo. O Brasil é um país de economia fechada e quem vem produzir aqui, outro dia desse tinha um debate no LinkedIn com o pessoal, o Brasil anunciou quase 200 bilhões de investimentos no sistema entre a indústria automotiva. Muito legal, parabéns. O que eles ganharam em troca com isso? Um país que é fechado, que vai taxar a importação de carro e vai passar a produzir carros ruins a carros medíocres a preços extremamente elevados para uma pequena quantidade de consumidores que vão ser isentos de concorrência, que tem sido a tônica desde o começo da industrialização do Brasil. Então a gente não mostra, né, quanto é que nós vamos abrir mão de tributos e o que esses tributos poderiam comprar na margem para que a gente possa beneficiar certos grupos e empregar meia dúzia de pessoas.